Fala, minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas. E o conteúdo que eu quero trazer aqui hoje, vaqueirama, é um conteúdo assim diferente, que eu acho assim que quase ninguém fez aqui no YouTube relacionado à vaquejada, que é destrinchar, falar sobre o manual do julgamento de boi da ABVAC 2020. Eu acho que assim, muita gente corre boi, mas pouco sabe em si quais são as regras definitivas assim durante a carreira do boi, né? Então por isso que hoje eu imprimi aqui, ó, esse manual da ABVAC. Ele está disponível no site da ABVAC, é bem simples, bem fácil de baixar. Simplesmente você vai lá no Google, colocar ABVAC, entra no site da ABVAC e vai estar lá na parte de regulamento, e ele é o primeiro link aí, ó, que é o manual do julgamento de boi. E eu acho assim que poucas pessoas têm essas informações, poucas pessoas têm esse acesso. Eu acredito assim que tem pessoas também que têm dificuldades em questão de leitura, de conhecer e saber destrinchar esse manual aqui. Então eu estou tentando trazer aqui em vídeo. A gente vai ler aqui o passo a passo. Ele é dividido em 5 partes, que é da entrada dos vaqueiros na pista, da condução do boi até as faixas, da validação da queda do boi, dos juízes e da comissão alternativa, da saída e quebra do protetor de cauda. Então, vaqueirama, esse vídeo aí a gente vai separar por partes, e a primeira parte a gente vai falar sobre da entrada dos vaqueiros na pista, tá ok? Então eu acredito assim, muitas das vezes a gente já assistiu alguma carreira e o juiz dá zero e a gente às vezes fica até sem saber o porquê. Às vezes até mesmo na entrada dos vaqueiros na pista, o juiz já dá o zero e a gente fica, poxa, por que ele deu esse zero? Então vamos estar destrinchando aí esse manual passo a passo, e a gente vai tentar entender melhor como é que funciona as regras da vaquejada, beleza? Então é isso, vaqueirama, já deixa o like aí que isso vai estar ajudando a estar divulgando esse vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, vaqueirama, já estamos aqui com o nosso manual, né? E vamos começar a destrinchar ele e ver o que é que se pode e o que não pode fazer dentro de uma corrida de boi, porque eu acredito que muitos de vocês que assistem e acompanham a vaquejada já tiveram suas dúvidas do que pode e do que não pode, de um boi ter tomado zero e o porquê daquilo acontecer. Eu mesmo, eu não sei muito sobre as regras, mas com esses vídeos eu quero aprender também e passar essas informações para vocês, ok? Então eu já tive muitas dúvidas também de estar assistindo vaquejada, aquele vaqueiro tomar zero e eu não entender o porquê daquilo acontecer. Então o meu intuito é aprender mais e passar essas informações para vocês, beleza? Para esse pessoal que não tem acesso a essas informações, eu quero estar trazendo aqui em vídeo para vocês, ok? Vamos lá. Então, vaqueirama, aqui no primeiro parágrafo nós temos: após o locutor chamar a dupla de vaqueiros, estes deverão se apresentar e tirar o boi no prazo máximo de 1 minuto. Então a gente já viu aí várias vaquejadas, o locutor botando pegada, dizendo 1 minuto para comparecer aqui no brete, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vamos lá, dentro desse primeiro parágrafo a gente tem alguns tópicos A, B, C e D. Então assim, no A, na fase de classificação, se a dupla de vaqueiros não comparecer dentro do prazo de 1 minuto, a dupla só será chamada ao final, ou seja, depois que todos os competidores de sua categoria se apresentarem. No caso, será o rabo da gata. Dupla não compareceu, vai ter uma outra oportunidade no final, que todos os competidores completarem a rodada. Isso se chama o rabo da gata. Letra B. Na fase da disputa, se a dupla de vaqueiros não comparecer dentro do prazo de 1 minuto, o boi será solto e ele será julgado como zero. Então, muito vaqueiro aí acaba tomando zero por não comparecer na fase da disputa. E a gente sabe, né, o que acontece. Cai no sono, às vezes está raparigando e é assim mesmo. Letra C. Caso só um integrante da dupla se apresente, o boi será solto e julgado como zero. Então aí o participante da dupla tem 1 minuto para comparecer
e poder correr o boi, né? Caso contrário, boi solto, boi zero. Letra D. Não é permitido o vaqueiro solicitar reposicionamento do protetor de cauda. Eu fiquei em dúvida, não entendi direito, mas eu acho assim que isso deve acontecer lá no brete. Eu acredito que o vaqueiro ele não pode estar pedindo, ó, deixa o protetor assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu não sei se é isso. Ou ele reposicionar na cauda do boi. No caso, coloque o protetor mais para baixo, mais para cima, mais apertado. Eu acho que isso aí tem que ser da comissão do curral, né? Vamos lá para o segundo parágrafo. Se eu estiver errado nessa letra D, vocês me corrijam aí nos comentários, ok? Vamos lá. Parágrafo 2. Ao adentrar na pista de competição, a dupla deve se dirigir ao brete, conferir se o boi está em ordem e autorizar a saída do mesmo. Tudo isso deve acontecer dentro do prazo de 1 minuto. Todo esse processo no tempo aí, limite de 1 minuto. E não é permitida escantear. Vamos lá. Letra A. Não se entende por escantear o fato do vaqueiro rodear e reposicionar o cavalo. Isso não vai ser escantear, isso não vai ser motivo de lhe dar um zero. Então você pode reposicionar o seu animal tranquilamente. Letra B. Para pedir o boi, os vaqueiros devem estar um de frente com o outro, paralelo ao muro. Beleza. Letra C. Isso aí, ok. Caso o diretor-chefe do curral inspecione e defina que o boi está em ordem, a dupla deve correr o boi. Caso contrário, o locutor autoriza e o boi deve ser solto e julgado zero. Por exemplo, se o cara lá do curral dizer que o boi está em ordem e às vezes a dupla não querer correr aquele boi, achar que não deve correr aquele boi, o chefe lá do curral vai informar o locutor e o locutor vai autorizar e vai soltar aquele boi e vai ser dado como zero. Aí vamos lá, letra D. Autorizada a soltura do boi e até a sua total saída, os cavalos devem estar de um lado e o outro do outro lado do brete. No caso de esteira de um lado, o do puxar do outro lado, sendo que o cavalo de esteira deve ficar atrás da faixa de 1 metro da cancela e o cavalo do puxador não poderá fechar totalmente a cancela do brete. No caso, vocês viram aí que tem a cancela do brete e da cancela do brete tem uma faixa de 1 metro. Geralmente tem uma marcação 1 metro depois, antes da cancela, né? Que ali é a faixa limite que o cavalo de esteira deve ficar. E o cavalo de puxar, ele não deve totalmente cobrir a cancela do boi, da saída do boi, né? Vamos lá, letra E. O limite do cavalo de esteira em relação à faixa de 1 metro da cancela é o peitoral, ou seja, as mãos do cavalo devem ficar da faixa para trás. No caso, o peito do cavalo de esteira pode esbarrar ali na faixa, só que as mãos dele devem ficar atrás da faixa. F. Não será permitida a corrida baiana. O que é isso? O que é essa corrida baiana? Os dois cavalos do mesmo lado do brete no momento da saída do boi. Independentemente de ser intencional ou não, pode correr aí a pena do boi ser julgado zero. Aí vamos lá para a letra G. Se o cavalo do puxador passar involuntariamente para o lado contrário ao seu, após a cancela do brete ser aberta, mas antes do boi sair totalmente do brete, o vaqueiro pode tentar reconduzir esse animal a voltar ao seu local de origem. E a apresentação deverá seguir normalmente. Por exemplo, abriu a cancela, o boi não saiu, o cavalo do puxador endoidou, foi para o lado do esteireiro. Se ele conseguir recolocar esse animal a tempo, antes do boi sair, o boi pode prosseguir. Caso contrário, o boi será julgado como zero. E isso fica até meio entristece, né? Às vezes tomar um zero assim, né? Vamos lá. E se tratando do cavalo de esteira, letra H, dele passar involuntariamente, é o mesmo caso. Se o boi não sair e o esteireiro recondicionar o animal de esteira ao seu local de origem, e o boi está lá ainda dentro do curral, pode prosseguir normalmente. Mas caso durante o boi saia e o cavalo de esteira ainda esteja lá perto do cavalo de puxar, esse boi vai ser dado como zero. Vamos lá, letra I. Após a cancela ser aberta, seu fechamento só se dará quando o boi sair, salvo se o mesmo não tiver condições. Então assim, né?
abriu a cancela, só pode fechar quando o boi sair. Ele só vai se fechar se o boi não tiver condições mesmo de sair, dele se deitar ou alguma coisa assim. Aí vamos lá para a letra J. Se quando aberta a cancela do brete o boi estiver deitado, a dupla deve sair para o retorno e o boi será livre. No caso, aquela dupla ali vai pegar um retorno. Letra K. Caso o boi saia totalmente do brete e logo após volte para dentro do mesmo, a dupla de vaqueiros pode optar por correr esse mesmo boi ou não. Caso queiram correr o boi, a dupla deve se arrumar como no início, cada um do seu lado. Caso não queiram correr esse boi, devem sair da pista, deixar o boi sair livre e terão direito a um boi de retorno. Ou seja, o boi saiu da cancela, mas ligeiramente, isso acontece, ele acaba retornando para dentro da cancela, do curral, né? E às vezes o capa que está lá no curral, às vezes não consegue fechar totalmente e o boi acaba entrando novamente. E aí fica a critério da dupla se vai querer correr aquele boi ou não. Se não quiser, retornam para o retorno e aí vão ter o direito a um boi de retorno. Bom, vaqueirama, foi isso. A primeira parte aí da entrada dos vaqueiros na pista. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre a condução do boi até as faixas. Eu quero trazer esses vídeos porque nem todo mundo tem acesso a essas informações, nem todo mundo, não vou dizer que algum pessoal assim não saiba ler, alguma coisa assim, fica com dificuldade de destrinchar isso aqui, mas eu vou estar trazendo em vídeos aí essas informações, beleza? Espero ter ajudado, espero que tenha sido benéfico essas informações para vocês. Beleza? Então é isso. Espero que vocês gostem. Já deixa o like e compartilha esse vídeo aí. Beleza? Valeu!